Olá, aqui é o Marcelo Vieira e seja muito bem-vinda à aula completa Como montar uma carteira de investimentos passiva, principalmente através de ETFs aqui no Brasil. Tá? Nessa aula eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para investir por longo prazo, se você for um investidor passivo, ou seja, um investidor que simplesmente compra por longo prazo, que não acompanha seus investimentos de perto. Eu vou te mostrar a estratégia completa de como montar uma carteira de investimentos aqui no Brasil, incluindo renda fixa, ações, fundos imobiliários. Para quem me acompanha sabe que eu falo muito de investimento no exterior, mas hoje eu vou me ater especificamente a investimentos aqui no Brasil. Então vamos lá, nessa aula você vai aprender os princípios para montar uma carteira de investimentos passiva para longo prazo, as diferenças entre investimentos ativos e passivos, o que são ETFs, que são o principal veículo que a gente vai conversar hoje, é uma das maneiras mais efetivas de se montar uma carteira para o longo prazo. Por que ETFs? Né? Você vai ver que essa estratégia que eu vou te ensinar aqui hoje, ela tende a ser muito mais efetiva do que investir como as pessoas investem, normalmente aleatoriamente, né? No banco, na corretora, assim, bota um fundo de investimento aqui, tem gente que deixa o dinheiro na poupança, compra ação aleatoriamente. Seguir uma estratégia é muito mais eficiente. Então, por que seguir essa estratégia? Por que ETFs? Né? Os tipos de ETFs disponíveis aqui no Brasil, como montar sua carteira de ETF, como balancear a carteira ao longo dos anos, e também vou falar sobre como montar uma carteira focada em dividendos, em renda, para quem quer renda, seja para quem já tem independência financeira e quer viver exclusivamente dos investimentos, seja você quer ter um dinheiro e quer tirar um rendimento daquilo, enfim, independentemente do seu objetivo. E vou falar sobre algumas adaptações que é necessário nessa estratégia para investir aqui de acordo com a realidade brasileira. Então, uma carteira de investimento passiva, né? O foco é possuir investimentos para longo prazo, que você compra e deixa, tá? O famoso, de certa forma, buy and hold. É um pouco diferente do que se faz comprando algumas ações para sempre, é um pouco diferente, porque aqui a gente vai comprar ETFs, mas você compra e deixa por longo prazo, tá? É necessário, aqui a gente está falando de uma carteira completa de investimentos, pelo menos aqui do Brasil, né? Eu tenho uma outra aula que eu falo sobre carteira de investimento como um todo, sobre o portfólio como um todo, e aí eu falo da importância também de se investir fora do Brasil, da importância de fazer também investimentos ativos, mas aqui, falando especificamente da carteira Brasil de longo prazo, é importante você diversificar entre renda fixa, ações e fundos imobiliários, né? Vou falar sobre a porcentagem de cada tipo de ativo, dependendo do perfil de investidor, como montar a carteira e como fazer o balanceamento anual dessa carteira. Então, investimento passivo, né? É a compra de ativos que tendem a se valorizar ou gerar renda no médio e longo prazo. Quando você compra um título de renda fixa, seja diretamente comprando, por exemplo, tesouro direto, seja comprando um ETF de tesouro direto, você está comprando um ativo que te paga juros, né? Na verdade, ali você está emprestando dinheiro para o governo e está te pagando juros, né? Você compra uma ação, você quer ganhar dinheiro com a valorização da cota da empresa e com a distribuição de dividendos, que é o lucro da empresa. Você compra um fundo imobiliário, você está comprando parte de um imóvel, né? De imóveis que tendem a ter valorização, geram renda com aluguel, ou seja, está investindo em ativos que tendem a se valorizar no longo prazo, né? A vantagem é a fácil implementação desse tipo de estratégia. Então essa é a estratégia ideal para quem não acompanha o investimento de perto, para quem não gosta de estudar muito sobre investimento, quer aprender uma estratégia, seguir ela e acabou, entendeu? Para esse tipo de pessoa essa estratégia, né? Porque tem a necessidade de pouco conhecimento avançado, praticamente tudo que você precisa saber eu vou te ensinar aqui hoje. Na verdade, a estratégia toda, né? Eu só não vou mostrar como executar uma compra de um ETF, de um tesouro direto no home broker, mas a estratégia toda eu vou te mostrar, é só você implementar ela, né? Quase não exige acompanhamento, não exige acompanhamento constante, ficar tomando decisões de investimento, é muito tranquila. Pode começar com bem pouco dinheiro, se você tem, enfim, qualquer R$500, R$1.000, você pode começar a investir. E não apresenta, aqui uma desvantagem dela,
você tende a ter um resultado médio de mercado, um resultado efetivo. Porque quem investe na poupança, investe em fundos de investimento sem saber o que está fazendo, compra, ouvi falar que Petrobras está barato, deixa eu comprar Petrobras. Para quem investe assim, você vai ser muito mais efetivo, tá? Você vai pagar menos taxa, você vai ser mais efetivo, você vai balancear melhor sua carteira, vai comprar em momentos mais adequados, seguindo a estratégia, então você tende a ter um resultado melhor. O que eu quero dizer aqui é que você não vai ter um resultado, tem gente que, enfim, aprende mais sobre investimentos, se especializa mais e consegue utilizar metodologias que têm mais resultado, né? Mas isso envolve mais conhecimento e mais envolvimento, né? Nada é perfeito, né? Mas para quem é um investidor de longo prazo ou para quem quer ter parte do seu patrimônio no longo prazo, tranquilo, comprando, esquecendo, e uma parte mais ativa, onde a pessoa tenta rentabilizar de forma mais alta, essa estratégia pode muito bem servir para parte do seu patrimônio. E o investimento ativo, né? Então são operações de compra e venda de ativo com objetivo de lucro no médio e longo prazo. Mas o objetivo é de lucro no médio e longo prazo, porque ninguém tem como saber o que vai acontecer, o curto prazo é muito imprevisível, mas você tenta, através de operações de curto prazo, construir uma rentabilidade mais alta. Né? Tem a necessidade de conhecimento mais específico ou avançado, né? Então exige tempo de aprendizado e exige mais acompanhamento, mesmo que não seja um acompanhamento tão intenso. Não é que nem aqui que você pode olhar a cada 6 meses ou uma vez por ano. Exige um acompanhamento mais de perto para você investir de forma mais ativa, né? Também pode-se começar com pouco dinheiro também no investimento ativo, né? E a vantagem do investimento ativo é que, se bem feito, pode-se conseguir uma rentabilidade acima da média, né? Aqui você vai fazer bem feito, mas você vai ficar na média, você vai ser eficiente dentro da média, né? Com investimento ativo você tem a chance de buscar mais. Claro que daí você tem que ter conhecimento e uma dedicação, não precisa ser tão grande. Tem formas de investir com robôs ou com técnicas de trading que exigem pouco acompanhamento, que você acompanha, sei lá, uma vez por semana, uma coisa assim, mas exige, não é uma vez a cada 6 meses ou uma vez por ano, né? Que nem no investimento passivo. Mas dito isso, vamos lá então para os ETFs. O que são ETFs? São Exchange Traded Funds, fundos negociados na Bolsa de Valores, ou seja, um fundo de investimento, normalmente com uma taxa de administração baixa. No Brasil não é tão baixa igual lá fora, mas comparado com fundos tradicionais e tudo, ela é mais baixa. Normalmente, via de regra, elas seguem um índice, ou seja, uma média de mercado. Por exemplo, o índice Bovespa, ele tem ali as 60 e poucas ações mais negociadas da Bolsa Brasileira. O índice S&P 500 tem aí as 500 maiores empresas da Bolsa Americana, e assim vai. Tem índice para renda fixa, tem índice, enfim, tem diversos tipos de índice para ações pagadoras de dividendos, enfim, para ações small caps, tem diversos tipos de índice. Existem ETFs de renda fixa, de ações, e fundos imobiliários ainda não existem no Brasil. Existe lá fora o de REITs, mas não é o nosso foco hoje falar aqui de investimento lá fora. Mas existem fundos de fundos imobiliários, que seria semelhante a um ETF. A diferença é que acaba tendo uma gestão ativa e não uma gestão passiva via índice. Deve surgir daqui a pouco, mas esses fundos de fundos imobiliários já servem para quem dá para adaptar para essa nossa estratégia aqui. Então, qual que é o conceito de indexing, né, de usar esses índices? É evitar a seleção. Se usa muito o termo stock picking, né, que é a seleção de ações, por exemplo, mas a mesma coisa vale para seleção de títulos de renda fixa, seleção de fundos imobiliários, enfim. Porque o que acontece? Aproximadamente 85% dos gestores profissionais perdem para o índice. Tá? Apenas 15% conseguem ganhar do índice. Isso mostra que dá para ganhar do índice, porque 15% conseguem, mas que a maioria não consegue. Então, o investidor comum, tá? A não ser, claro, que ele queira se dedicar a aprender isso, né? Não vai ser assim, muitas vezes, só dando uma olhadinha ali no final de semana, sem ter sem você estudar, por exemplo, fazer cursos, ter um conhecimento mais avançado, ter estratégias específicas. Até depois que você aprende, você pode conseguir investir bem com pouco tempo,
com uma estratégia bem feita, mas você tem que aprender, né? Mas de um modo geral, a maior parte das pessoas segue dicas, segue reportagens, enfim, seguem de um modo geral, não sabem fazer a devida seleção. Então, se 85% dos profissionais perdem, né, e os profissionais nem de perto são tão bons quanto se imagina, você acha que um cara que é gestor necessariamente é muito bom? Isso não é realidade, infelizmente. Tem muita gente, isso no mundo todo, que é profissional de mercado, mas não é qualificado, né? Acho que praticamente todas as profissões são assim, né? Boa parte dos profissionais não são qualificados. O mercado financeiro não é diferente. Então, ou seja, se não é para você se tornar um investidor realmente bom e realmente bom e diferenciado, é melhor você seguir a média, porque senão você vai ficar abaixo da média. Entendeu? Então, você procura ficar na média, né? Só que aqui a gente vai procurar ficar na média de forma inteligente, de forma eficiente, né? Os ETFs, você tem uma diversificação. Imagina, você compra 60 e poucas ações da Bovespa num único ETF, numa única compra. O ETF sendo negociado na Bolsa de Valores como se fosse uma ação, embora ele seja um fundo, né, negociado dentro da Bolsa. O S&P 500, você vai ter aproximadamente 500 ações comprando, mesmo que você compre um valor mínimo, né? E a ideia é contar com o crescimento das empresas e da economia de um país, consequentemente dos imóveis, ou ganhar o dinheiro com o que você recebe de juros do Tesouro. Enfim, é contar com o crescimento das empresas e da economia num país de livre mercado, e isso tende a sempre continuar acontecendo, né? Por que ETFs? Né? Então, o baixo custo, baixo investimento, pode começar com pouco, diversificação, como eu falei, você não teria dinheiro para comprar 60 e poucas ações. A maioria das pessoas, a imensa maioria, não teria dinheiro para isso, ou o custo também de corretagem seria enorme. A grande praticidade, a diversificação, né? Então, realmente, por isso que os ETFs são tão populares. Lá fora mesmo é gigantesco, são trilhões de dólares em ETFs. Aqui no Brasil está só começando, né? Mas já é popular. Tipos de ETFs, né? Como a gente falou, renda fixa, ações, fundos imobiliários. Não existe ETF de fundo imobiliário ainda no Brasil, mas existe um fundo de investimento imobiliário, né? Que é o que a gente tem para utilizar hoje. Então, carteira de investimentos por longo prazo. Mas vale lembrar que renda fixa, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, só tem um, mas já está para lançar vários outros aí no mercado. Com certeza vão chegar os de FIs, ações já tem vários, com certeza vão vir mais. E esse mercado com certeza ainda vai crescer muito aqui no Brasil. Lá fora já é muito, muito consolidado e tem ETF de absolutamente tudo, né? Então, carteira de investimentos para longo prazo. Idealmente, a carteira deve conter renda fixa, ações e fundos imobiliários, né, que são os 3 principais ativos que a gente tem aqui para isso. A porcentagem de cada um, a quanto de renda fixa, quanto de ações, quanto de fundos imobiliários. Não existe uma regra, tá? Eu vou dar alguns exemplos para você se basear, mas você que tem que tomar essa decisão. O que seria um perfil conservador? Aproximadamente 70% em renda fixa, 20% em ações e 10% em FIs. Mais ou menos isso. Tá? Isso aqui não é uma regra, como eu falei. Um moderado, aproximadamente 50% em renda fixa, por exemplo, 30% em ações e 20% em FIs. E um perfil arrojado, 35% de renda fixa, por exemplo, 40% em ações e 25% de FIs. Isso é para ter uma ideia. E aí você tem que fazer o seu plano e definir, né? Vamos lá para os ETFs de renda fixa. São bem recentes no Brasil, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tendo pouca liquidez ainda, mas serão boas opções no futuro conforme o mercado evolui, né? Ele tem essa vantagem de fica sempre em 15% o imposto de renda sobre o lucro, né? Que já é descontado. Enfim, ele vai fazendo isso automaticamente, os investimentos de acordo com o índice, né? Já tem aqui nesse momento que eu estou gravando esse vídeo o ETF chama Fixa-ETF 01L1 da Mirai Asset, e já existem vários outros para ser lançados em breve. Então talvez quando você esteja vendo esse vídeo já tenha mais opções, né?
Então você pode comprar só esse ETF ou outros que vão vir de renda fixa, tá? Ou eu vou mostrar uma opção de fazer via Tesouro Direto também, tá? Então, via ETF é só comprar, hoje é esse, no futuro você pode, esse que eu estou mostrando é só pré-fixado, com vencimento de 3 anos, então é uma opção, né? Outra opção é você próprio montar sua carteira, né? Como que você pode, aí não vai ser tudo ETF, você vai botar parte em Tesouro Direto, parte em ações, né? Em ETFs, quer dizer, de ações e os fundos de fundos imobiliários. Então, por exemplo, mesma coisa, não existe uma regra fixa da porcentagem de cada tipo de título, mas eu vou lançar aqui uma coisa que eu acho razoável e você pode seguir isso aqui ou mudar um pouco de acordo com o seu perfil, né? Você pode botar, por exemplo, 20% em Tesouro Selic, que é o indexado à taxa Selic, né? É chamado de LFT. O 20% de pré-fixado, chamado de LTN, e 60% de Tesouro IPCA, que é o indexado à inflação, o NTNB. Vamos botar aqui maior parte no indexado à inflação, que tende a proteger contra a inflação, e para diversificar um pouco dos outros dois, sendo que o Selic tem a vantagem que ele sempre só valoriza, né? Então, caso você precisar vender, você vai ver depois na questão do balanceamento da carteira, para balancear é sempre interessante você vender o Selic, que você sempre vai sair com lucro, né? A não ser que você tenha tido um bom lucro com algum dos outros títulos e queira, para balancear a carteira, vender parte deles. Porque o título, se você compra e leva até o vencimento, que é a nossa ideia aqui, a gente não vai fazer operações de Tesouro Direto aqui, porque, como estou falando, é uma estratégia passiva, né? Você vai comprar para levar até o vencimento. Mas, de repente, você pode ter que vender um pouco só pela questão de balanceamento. E aí você pode vender ou o Tesouro Selic ou o que tiver com mais lucro, né? Quem está começando com pouco dinheiro, com bem pouco, você está começando com 200, 300, 400, 500 reais para investir, pode começar só com Tesouro Selic, né? E depois, um pouquinho mais, já pode ir montando essa carteira, já que dá para investir com pouco dinheiro no Tesouro Direto. Legal. Então tem a opção de fazer via ETF e tem a opção de fazer via Tesouro Direto, né? ETFs de ações, né? Na parte de ações. Eu coloquei aqui os que eu considero os principais, tá? O BOVA11, que é o índice Bovespa, a média da Bolsa Brasileira. O DIVO11, que tem um índice de ações pagadoras de dividendos. O SMALL11, que é um índice de Small Caps, empresas menores. E o IVVB11, que é o índice S&P 500 das ações americanas cotado em dólar, mas você compra o ETF aqui no Brasil, né? Eu já vou falar mais que esse é o caso. Eu gosto muito, e acho que todo mundo deve ter na minha aula de como gerir o patrimônio, como montar o portfólio, que se você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista. Eu falo que eu acho interessante você ter 20 a 50% do patrimônio fora do país em moeda forte, né? Se você tiver, você pode desconsiderar aqui o IVVB11, porque você já pode fazer isso lá fora. Mas, se você não tem, você pode aí utilizar já isso aí para uma forma de diversificação internacional. Então, vamos lá. Mesma coisa, não existe regra, eu vou fazer uma sugestão aqui para você se basear de como montar a sua carteira de ETFs de ações. 60% em BOVA11, seguindo a média da Bolsa, 30% em DIVO11, ações boas pagadoras de dividendos, e 10% uma menor parte em Small Caps. Small Caps são empresas menores que tendem a ser mais voláteis, então a gente são mais arrojadas, a gente coloca uma parte menor aí do patrimônio, mas também essas ações têm um maior potencial de valorização. Quem está começando com pouco dinheiro pode começar só com o BOVA11 e depois, conforme for adicionando depósitos, adquirindo os outros, né? E como eu falei, para quem investe parte do capital, não investe fora, é uma forma de diversificar com o IVVB11, né? E aí, nesse caso, para quem não investe fora, pode ter metade da carteira de ações em IVVB11, S&P 500. Aí, por exemplo, 30% em BOVA11, 15% em DIVO11 e 5% apenas em SMALL11. Mesma coisa, começa só com BOVA, depois adiciona IVVBB
e depois vai adicionando os outros conforme você for tendo mais dinheiro, se você está começando com bem pouco. Né? Hoje em dia, com a diminuição cada vez mais da corretagem no Brasil, fica extremamente acessível, mesmo com pouco dinheiro, montar uma carteira diversificada. Né? Então, ETFs de FIs. Né? Não, como eu falei, não existem ETFs hoje, propriamente ditos, acredito que em futuro breve vai ter, mas existem fundos de FIs, tem gestão ativa, ou seja, tem um gestor tomando a decisão, mas de qualquer forma é um fundo negociado em bolsa com custo relativamente baixo, que você compra e você já tem uma carteira de fundos imobiliários. Né? Então serve ao nosso propósito para uma carteira de longo prazo. São dois aqui nesse momento que eu acho interessante, com liquidez. Também não tem regra fixa, mas aproximadamente se você botar 50% em cada um, BCFF11B e BPFF11, enfim, 50% em cada um, tá bom, pode começar pelo BCFF11 se você está começando com bem pouco. Então, pois você tem que fazer o seu plano de investimento. Ou seja, você tem que definir o seu plano para o longo prazo. Você pode mudar o seu plano com o tempo, conforme você vai tendo mais conhecimento, mais experiência e tudo mais, mas evite fazer isso com frequência o tempo todo por motivos psicológicos. Tem uma queda na bolsa, não vou mudar tudo. Não, procura ter consistência. Né? O plano deve ter... Escreve o plano. Tá? Escreve o plano e segue ele. Mesmo que eventualmente você faça mudanças, você vai lá e muda, mas escreve, isso é importante. O plano deve conter a porcentagem em cada classe de ativo, renda fixa, ações e fundo imobiliário. E o plano deve conter, dentro de cada um dessas classes de ativos, quais ETFs especificamente, qual a porcentagem de cada que você vai ter. Né? Ou até do Tesouro Direto, se você fizer pela renda fixa via Tesouro Direto diretamente. E aí você só tem que seguir o plano. Tá? E aí você vai fazer sua compra lá, a proporção vai primeiro dividir e escolher a classe de ativos, de acordo com o seu perfil. Depois, de acordo com a quantidade de dinheiro que você tem, você vai definir ali, mais ou menos, usando como base o que eu te passei, a porcentagem de cada ETF que você quer ter. E aí pronto. Você vai fazendo os depósitos e vai investindo. Né? Para quem faz depósito mensal, que é o que eu recomendo, você se pagar em primeiro lugar, né, pegar, sei lá, pelo menos 10% que você ganha, e você ganha 5 mil reais, pega já de cara 500 reais e investe, depois você se vira com o resto, seja qual for o valor que você ganhe, né? Cada um vai ter seu planejamento, um valor fixo, mas enfim, para quem faz depósitos mensais, você já pode ir usando o depósito mensal para equilibrar a sua carteira. O que acontece? Você montou sua carteira, o preço vai variar, né? As ações vão subir, vão cair, os fundos imobiliários vão cair, vão subir, inclusive o próprio ETF de renda fixa ou os valores do título, eles também variam, né? Então o que acontece? Se a bolsa subiu, e os fundos imobiliários, normalmente quando a bolsa sobe, sobem também, o que acontece? O dinheiro novo tende a entrar na renda fixa, porque a sua carteira vai começar a desbalancear. Você falou que você ia ter, sei lá, 50% em renda fixa, 30% em ações e 20% em fundos imobiliários. Fundo imobiliário e ações subiram, e os títulos de renda fixa, enfim, por exemplo, subiram só um pouquinho, você já tem mais porcentagem das ações e dos fundos imobiliários. Então, o que você vai fazer com o dinheiro novo? Você vai injetar na renda fixa. Isso faz com que, automaticamente, o que acontece? Quando as ações sobem, e elas estão, digamos assim, as ações e FIIs estão mais caros, você compra renda fixa. Quando eles caem, porque aí você vai ter que, o seu dinheiro novo vai entrar em ações e FIIs, porque desbalanceou aí para menos neles, né? Você vai comprar barato. Isso faz com que automaticamente você compre barato as ações e os FIIs. E quando elas estão caras, você compra a renda fixa. Né? Então, com isso, você balanceia sempre a sua carteira. Por isso que essa estratégia, embora simples, é muito efetiva. E evita
psicológico, problemas psicológicos, que é o mais difícil como investidor, né? Influência psicológica, né? Problema psicológico, mas influência, enfim, de ficar fazendo previsão, e tudo isso exige muito conhecimento, é muito difícil fazer. Então é muito mais efetivo para o investidor comum simplesmente seguir uma regra dessa. Você vai ganhar mais dinheiro assim, tá? Então você pode ir balanceando com os depósitos novos, e se isso não for suficiente, num ano de alta forte na bolsa ou de queda forte, o que acontece? Provavelmente só os depósitos novos não vão ser suficientes talvez para balancear. E aí no final do ano você pode vender, se for o caso, vender um pouquinho de renda fixa para botar nos ETFs de ações e fundos imobiliários, ou vender com lucro. Se as ações e os FIs subiram bastante, vender um pouco deles com lucro para botar mais em renda fixa, você vai uma vez por ano balanceando esse portfólio. Anual é para ser bem tranquilo, se você quiser fazer semestral você pode, mas eu acho que uma vez por ano já tá bom, né? E vale sempre lembrar aqui de usar, logicamente, a lógica e a inteligência para ter. Hoje em dia a corretagem é barata, então usar uma corretora com corretagem barata. E também, por exemplo, questão de imposto de renda, se você for vender FIs, né? Ou seja, você usar a dinâmica aí para imposto de renda e de custos, procurar otimizar ao máximo, né, dentro do quanto você pode vender, o que você pode vender, para evitar imposto de renda. No balanceamento da carteira sem novos depósitos, né, você vai fazer esse balanceamento anual ou semestral. Vai ser só via esse balanceamento, né, já que não tem a injeção de novo dinheiro todos os meses, né? Isso normalmente é para quem já tem um bom capital, que enfim, não está fazendo novos investimentos, ou para quem faz outros tipos de investimento também fora dessa carteira de médio e longo prazo de forma passiva. E então aqui não está injetando dinheiro novo, está injetando dinheiro novo em outro tipo de investimento, que é uma carteira com outra logística. Nessa parte aqui você simplesmente vai fazendo esse balanceamento. Agora eu vou falar um pouquinho da carteira de dividendos, ou seja, para quem quer ter renda, seja para quem já conquistou a independência financeira e quer viver, já está na aposentadoria, seja para quem tem um capital e quer gerar essa renda para pagar alguma coisa, enfim. Foco na geração de renda. O planejamento aqui pode ser mensal, semestral ou anual. Para isso, o melhor tipo de ativo são os FIs, né? Para gerar renda, né? Aluguel de imóveis é o mais interessante, né? E é importante entender que a carteira, você não quer tirar só todo o lucro dela, né? Você quer fazer com que sua carteira continue rendendo no mínimo a inflação, para que há 5, 10, 15 anos você ganhe, tenha com a sua renda pelo menos o poder de compra que você tem hoje, né? Isso aí é uma coisa importante. Então, quando você tem, por exemplo, nos fundos imobiliários, você tem um imóvel, existe uma tendência desse imóvel acompanhar pelo menos o valor da inflação e o aluguel ser ajustado pela inflação. Então, ou seja, você não perde poder de compra ao longo do tempo. Mesma coisa para as ações que pagam dividendos e mesma coisa para os títulos do Tesouro, né? Então, um exemplo aqui de carteira, por exemplo, 70% em FIs, né, nos ETFs, nos dois ETFs. Realmente FIs são os mais adequados para renda, né? Você pode usar o Tesouro IPCA semestral, que paga cupom semestral, então desde o mensal vai ser semestral. Os fundos imobiliários pagam os dividendos aí mensalmente já. E você pode usar o Divo 11 também, ter parte em ações, só que o Divo 11, as ações que pagam dividendos, elas caem dentro do fundo e já são automaticamente reaplicadas nessas ações de novo. Então você teria que vender por conta própria, você mesmo, por exemplo, a cada 6 meses, você faz uma venda equivalente à sua renda dos próximos 6 meses. E aí você fazer mais ou menos, acho que 0,8 ao mês,
que daria mais ou menos 4,8 por semestre, é algo bem razoável, bem adequado. Os dividendos não chegam a tanto, muitas vezes, mas também tem a valorização das ações e tudo mais, então você pode escolher um pouco mais ou um pouco menos, mas eu acho que 0,8 ao mês, ou seja, 4,8% por semestre já é adequado, né? Então a parte de FIs vai pagar mensalmente, o Tesouro, por exemplo, vai pagar semestralmente, você pode fazer a venda de DIVO 11 semestralmente. Com isso, você, claro, vai estar bem mais pesado em FIs, mas imóvel para renda, para longo prazo, eu acho que é bem tranquilo. Claro que vai dar uma oscilada aí quando os FIs caírem de preço e tudo, mas você tem que ter a sua visão de longo prazo, a sua visão na renda e deixar simplesmente o preço flutuar. Aqui, como você tira a renda e não tem reinvestimento, a carteira já fica automaticamente balanceada. Então, nessa aula eu te apresentei o simples que funciona, né? Investindo dessa maneira você vai ser muito mais eficiente do que investindo na poupança, fundos de investimento de forma aleatória, ou tentando investir por conta própria sem ter o devido conhecimento, né? Sendo que aqui já está todo o conhecimento que você precisa para implementar o seu plano de investimento com sucesso, né? Então é aquilo que eu falei. Se você não é um investidor sofisticado, que vai estudar mais a fundo, que vai aprender mais sobre o mercado, para investir de uma forma mais ativa, fazendo isso aqui você vai bater aí, sem dúvida, os investimentos que você faz de forma aleatória, se você não estuda sobre o mercado, né? Porque aqui você está comprando seguindo a média de mercado, então você não vai perder para a média de mercado, que é o que a maioria faz. Aqui você está montando uma carteira inteligente, fazendo as devidas proporções, fazendo o balanceamento da forma correta. Você está sendo eficiente com o simples, tá? Então, se você quer investir de uma forma mais sofisticada, eu te encorajo, é o que eu faço com a maior parte do meu capital, embora eu tenha uma parte do meu capital com uma estratégia parecida com essa. Eu digo parecida porque eu faço lá fora, mas é uma estratégia de certa forma. Lá fora tem muito mais ativos, muito mais opções, mas para quem tem o seu patrimônio aqui no Brasil, essa estratégia é a mesma estratégia, na verdade, mas aqui implementada em Brasil, né? Então, você quer investir de forma eficiente e simples, segue essa estratégia aqui, tá legal? E se você quer aprender mais, legal, vai buscar conhecimento para você investir de forma efetiva, e mesmo assim talvez seja adequado você ter parte do seu patrimônio investido de forma assim mais passiva, porque de forma ativa às vezes tem aquela coisa de uma pressão psicológica pelo resultado, isso pode afetar suas decisões, principalmente se você não é muito experiente. Às vezes é melhor você ter parte do patrimônio assim de forma passiva e já não começar indo direto com tudo para a parte mais ativa, tá legal? Então se implementa essa estratégia, eu tenho certeza que vai ser muito mais eficiente do que você não cuidar dos seus investimentos. Aqui você precisa de pouquíssimo tempo de acompanhamento por ano, né? E você vai ter muito mais dinheiro ao longo dos anos. Todo ano, você sendo um pouquinho mais eficiente, conseguindo a rentabilidade um pouco maior, no final de 5, 10, 15, 20 anos, isso faz uma diferença enorme, tá? É a diferença entre entre você tipo acumular 500 mil e 1 milhão. Esse 500 mil a mais é só porque você foi um pouquinho mais eficiente todos os anos, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes de juros compostos, mas juros compostos é assim, um pouquinho a mais que você faz em 1, 2, 3 anos quase não dá diferença, em 20 anos dá uma diferença gigante, tá? Por isso que essa estratégia é tão poderosa. Aqui eu falei especificamente de Brasil, né? Acompanhe outras aulas que eu dou para ver sobre investimento lá fora também, né? Eu recomendo, como eu já falei, 20 a 50% de investimento lá fora. Eu particularmente tenho praticamente tudo lá fora, por uma questão, enfim, pessoal, mas
você pode investir aqui no Brasil também de forma eficiente com essa estratégia. Tá legal? Então, implementa. Se você gostou, por favor, comente, compartilha com seus conhecidos. Vamos passar essa missão aí de educação financeira para frente. Eu tenho certeza que essa aula pode ajudar muita gente no Brasil que investe de forma ineficiente. Tá legal? Então, um grande abraço e até a próxima.